E ali eu cheguei no meu fundo do poço. Eu aceitei, e quando eu cheguei na rua, eu sentei no chão, abaixei minha cabeça e eu falei, eu morro aqui, mas eu não volto a me prostituir. Se for para morrer na rua, eu morro. E aconteceram muitas coisas. Nesse tempo eu procurei a ajuda de alguns crentes, nenhum crente me ajudou. Quem me tirou de rua foi uma mãe de santo. Morei com ela 6 meses e era tudo Deus agindo na minha vida, me mostrando, filha, o que eu tenho com você é totalmente fora da religiosidade, né? E mesmo eu morando na casa da mãe de santo, eu comecei a ler a Bíblia todo dia, eu comecei a orar todo dia sozinha, até que eu tive um sonho, Deus me mostrava uma igreja, existia essa igreja, e aí eu entendi que era para eu ir nessa igreja. Eu fui, chegando lá, a pastora estava falando sobre libertação de vícios, eu fui lá para frente, ela falou, você crê que Jesus pode te libertar? Eu falei, creio. E ela falou, então vai para tua casa que a gente vai estar orando pela tua vida. E aí eu fui para um bar, nem imaginava que Jesus ia me libertar. E Jesus me libertou do álcool dentro do bar. Eu fui liberta do álcool e das drogas de maneira instantânea, dentro do bar. Eu senti ânsia, eu senti muito nojo da bebida. Foi algo sobrenatural, eu vivi um milagre. E quando Jesus me libertou do álcool e das drogas, que eu vi que eu realmente fui liberta, eu ia beber, as minhas tripas, sabe? Eu falei, meu Deus, o que está acontecendo? Ali eu caí de joelhos e reconheci que Deus existia. Aleluia. Aleluia. Porque eu nunca tinha vivido um milagre. E ali foi o primeiro milagre que eu vi na minha vida. Eu falei, meu Deus, ele existe. Porque eu não tenho mais vontade de beber. E eu era alcoólatra. E eu não tinha mais vontade de usar droga. Eu tava com nojo de bebida, de droga. Mas o que mais me impactou na minha vida foi quando o próprio Deus se apresentou para mim. Porque viver milagres é uma coisa. Agora ter um encontro face a face com Deus é diferente. Porque tem muita gente que vive experiência de cura e libertação. Né? Tem muita gente que é curado por Jesus, mas não conhece Jesus. Tem muita gente que é abençoado por Jesus, mas não conhece Ele. E na palavra do Senhor diz que as ovelhas reconhecem a voz dele. É o que eu acabei de ler. Antes eu só te conhecia de ouvir falar. Muitos vão na igreja, muitos oram, muitos adoram. Glória a Deus por aqueles que o amam sem terem visto. Porque isso também agrada a Deus. Mas eu perguntei para Deus, eu preciso saber se o Senhor existe. E quando Ele me fez viver esse primeiro milagre, para mim já tinha bastado. Para mim Ele já tinha provado que Ele existia. Mas Ele quis me provar realmente. Eu vou me apresentar para você. Eu vou me colocar diante de você e você vai me ver. E aí eu, muito quebrantada, impactada, primeiro milagre, mergulhei no primeiro amor. Jesus existe, fiquei doida. Queria andar pela rua, abraçava até mendigo. Abraçava cachorrinho, Jesus existe. Pegava árvore, Jesus existe. Nossa, fiquei muito doida, muito doida. Eu já era doida no mundo. Imagina quando eu fui pra Jesus e descobri que Ele existia. Meu Deus do céu, minha mãe ficou com medo. Minha mãe tentou me internar, ela ficou com medo. Porque ela falava que eu chegava no quarto, minha mãe falou, depois disso Deus restaurou minha amizade com a minha mãe, né? Aconteceu muita coisa. Mas quando eu ainda estava no primeiro amor, eu estava no quarto e minha mãe ficava me olhando pela porta, ela falava que eu gritava, chorava e dava risada. Eu falei, endoidou. Minha mãe, nossa, tadinha. Mas Deus deu graça, né? Aí antes de Deus restaurar o meu relacionamento com a minha mãe, eu morei 6 meses com essa mãe de santo. E ali eu busquei a Deus sozinha, li a Bíblia, fui para essa igreja, fui liberta. E eu acabei morando com o meu avô, que era o pai do meu pai. Eu fiquei igual um nômade, de casa em casa, né? Mas na rua eu não fiquei, na rua Deus não me deixou, mas eu fiquei de favor na casa de várias pessoas. Aí eu fiquei um tempo com o meu avô, e ali eu me ajoelhei, e eu vi que tinha um quartinho só pra mim, e aí eu falei assim, agora eu vou poder me render totalmente a Deus aqui, né? Porque na casa da mãe de santo, eu ia orar no banheiro. E aí na casa do meu avô tinha um quartinho pra mim, e ali eu comecei a me entregar de verdade pra Jesus, eu comecei a orar e chorar e pedir perdão, sabe? E comecei a adorar a Deus. E o meu coração muito grato a Deus por Ele ter me salvado, por Ele ter me liberto, me curado, sem eu merecer, né? E eu olhava pra mim e falava, meu Deus, quem eu fui? E Ele me perdoou. Né? Olha tudo que eu fiz, olha as perversidades, as coisas nojentas que eu fazia. E Ele me perdoou. Eu não fiz nada pra Ele me perdoar, eu só orei. Eu só clamei por socorro, mas eu não merecia, eu não era uma pessoa boa. Sabe? Eu não era uma pessoa boa, eu era uma pessoa ruim, eu fui um demônio na vida da minha mãe.
E mesmo assim Ele teve misericórdia de mim. Mesmo assim Ele me atendeu. E eu não merecia. Mas eu acredito que Ele viu ali que era um clamor de socorro sincero. E ali eu me arrependi de verdade. Comecei a pedir perdão para Deus dentro daquele quarto. E eu falei, Deus, um dia, como eu era prostituta, tá na chuva para se molhar. Então eu fazia de tudo lá. E eu dançava também por dinheiro. Tenho que contar, é testemunho, eu sei que é pesado, mas eu tirava minha roupa, ficava nua por causa de dinheiro. Então o diabo me usou assim, ó, arregaçou com a minha vida, sabe? É exposição total mesmo. E aí eu, muito envergonhada por tudo isso, eu falei, Deus, um dia eu dancei na noite por dinheiro, mas hoje eu vou dançar só para o Senhor. Eu falei, me perdoa por isso, mas hoje eu vou dançar só para o Senhor. Mas eu dançava para Deus de forma muito pura, sem malícia, né? Comecei a dançar igual uma criança para Deus. E eu dançava para Deus aí, mandava beijinho para Deus na minha adoração, né? Agradecia, eu imaginava, fechava o olho, imaginava ele no trono, aí eu fazia assim, mandava beijinho para ele. Primeiro amor, né? E aí era só eu e Deus, ninguém imaginava. Nesse tempo eu não era conhecida, não tinha canal na internet, não era ninguém, eu só era uma derrotada que tinha perdido tudo na vida. Não tinha nada. Mas estava vivendo ali o meu primeiro amor com Deus. E aí eu fui numa vigília. E chegando nessa vigília ninguém me conhecia, era uma vigília pentecostal. E aí começou os corinhos de fogo, todo mundo começou a dançar, eu fechei meu olho e falei, Deus, eu queria dançar também, mas eu tô com vergonha. Aí de repente veio um homem correndo na minha direção, pegou na minha mão e fez assim, vem, era um profeta. Aí eu fiquei com vergonha, ele vem. Aí quando eu peguei na mão dele, eu senti o poder sobrenatural passando pelo meu corpo pela primeira vez. Eu fiquei com medo, comecei a sentir um choque, assim, sabe? Parecia que eu tava andando nas nuvens. E aí, quando eu olhei pra cara dele, ele fez assim pra mim, você é minha bailarina. E ali Deus revelou o que eu fazia pra ele dentro do quarto. Eu dançava pra Deus dentro do quarto como uma bailarina, só pra ele. E ali Deus falou pra mim, ei, eu existo. Eu te vejo dançar pra mim dentro do seu Aleluia. quarto. E você é minha bailarina. Né? Eu te curei, eu te libertei, mas agora eu me apresento para você face a face. Você não queria saber se eu existo? Olha eu aqui diante de você, eu estou dançando com você. Eu sou real, eu sou teu Deus, eu vivo, eu existo e eu estou no meio de vós. E ali naquele momento, ali eu morri. Quando eu vi aquele olhar e ele sorria para mim. Aleluia. Ele sorria porque o rosto daquele profeta desapareceu. Apareceu outro rosto na face dele. Outro rosto sobressaiu no rosto dele. E ali eu vi o olhar de Deus. E ele sorria para mim. Ele estava tão feliz. Porque eu nunca poderia imaginar que o nosso Deus é tão alegre. Eu nunca poderia imaginar que o nosso Deus sorri. Eu nunca poderia imaginar que o nosso Deus é tão puro. Sabe um bebê recém-nascido que acaba de nascer? Sabe aquele olhar bem puro? Era um olhar puríssimo, mas ao mesmo tempo era forte como o olhar de um leão. O olhar de Deus é cordeiro e leão ao mesmo tempo. E ele sorria. E ali tudo que me falaram sobre Deus caiu por terra. Porque eu pensava que Deus era um Deus julgador. Eu pensava que Deus era um Deus de cara fechada, que estava sentado no trono, só julgando, mandando pro inferno. E quando Deus se apresentou para mim, dançando, sorrindo, me amando, Ele é um Deus totalmente diferente do que muitas igrejas dizem. Ele é bom, Ele é amoroso, Ele se alegra quando você se arrepende, Ele recebe a tua oração, a tua adoração, Ele não é exigente. Muitos pastores são exigentes, muitos profetas, muitas igrejas, muitas doutrinas, muitas denominações exigem muito de nós. E o povo fica oprimido. Porque é impossível alcançar esse Deus inacessível. Porque Ele é tão santo, Ele é mesmo. Mas Ele faz questão de estar no meio do povo dEle. Ele faz questão de tocar no leproso. Ele não tem nojo da prostituta, ele não tem nojo do drogado, ele não tem nojo do morador de rua, ele toca na lepra. Aleluia.